Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, estamos começando aqui pela nossa TV Aparecida o nosso programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Saúde e Fé, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre alimentação na terceira idade. Daqui um pouquinho estará conosco a doutora Eliane Mota Fernandes, nutricionista clínica, especialista em tratamento de microbiota intestinal e especialista em nutrição aplicada à terceira idade. Aceitou nosso convite para falar sobre esta realidade. Mas não é só isso. Teremos o nosso quadro Caravana da Vida, a Missa da Saúde pelo país afora e, é claro, aquele momento especial onde eu quero rezar com você, por você, pedindo a Deus a sua saúde física e espiritual. A nossa produção preparou a matéria sobre alimentação na terceira idade. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Eliane sobre essa realidade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Ela chega lá pelos 65 anos de idade. A maioria das pessoas chamam de terceira idade. O processo de envelhecimento vem acompanhado de uma série de mudanças no corpo, nas funções hormonais, no metabolismo e nas atividades diárias. E nessa nova fase são essenciais bons hábitos alimentares para garantir saúde e qualidade de vida. As mudanças que o corpo sofre durante a terceira idade exigem uma alimentação diferente das outras fases da vida. Por isso, o programa Saúde e Fé dessa semana convidou a nutricionista Eliane Mota para esclarecer tudo pra gente. É com você, Frei Rinaldo! E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a doutora Eliane Mota Fernandes, ela que é nutricionista clínica, especializada em tratamento da microbiota intestinal e especialista em nutrição aplicada à terceira idade. Aceitou o nosso convite para falar justamente sobre esse tema, alimentação na terceira idade. Doutora Eliane, seja muito bem-vinda, que honra recebê-la aqui nos estúdios do Saúde e Fé da TV Aparecida, doutora. Eu que agradeço, Frei, o convite e muito prazer estar aqui com o senhor. Ô, doutora Eliane, a melhor idade, o nosso ancião, o nosso idoso, o idoso brasileiro, ele se alimenta bem? Então, de uma forma geral, ele não se alimenta bem. Existem alguns fatores que atrapalham a alimentação do idoso. A perda da sensibilidade, por exemplo, o paladar, né, o olfato. Remédios, medicamentos que o idoso toma que tiram essa vontade de se alimentar, a depressão, a saúde oral, próteses dentárias mal colocadas ou até Machucam. a falta de dentes também, né? Então, tanto o cuidador quanto o familiar, ele tem que prestar atenção com relação a isso, né? Se o idoso está deixando de se alimentar, qual é o motivo? Procurar um médico geriatra, um nutricionista, para estar orientando, tá dando essas orientações, né? O importante, né, doutora, assim, que a senhora já está frisando, o ideal seria para chegarmos todos nós, a gente fica imaginando nós chegarmos naquele final de tarde, naquela cadeirinha de balanço, enfim, com aquela nossa idadezinha, enfim, mas o ideal é aplicar tudo isso já na infância, já na adolescência, ter uma alimentação regular, uma alimentação saudável, enfim. Agora, doutora, assim, antigamente a gente ouvia que os nossos avós, eles primavam pela comidinha da horta, era mais saudável, preparar com aquela banhinha de porco, etc., né? Tirava lá o alface, a cenoura. Hoje a gente está nessa cultura da modernidade, pós-modernidade, onde tudo é enlatado. Isso também está contribuindo para, digamos, péssima alimentação de todos nós, em especial do idoso, doutora? Sim, a gente costuma dizer que para você ser um idoso saudável, você tem que ter uma alimentação saudável lá na infância. Então, tem que ser uma criança saudável, né? E hoje em dia, a gente está desembalando mais e descascando menos. Olha só, desembalando mais e descascando menos. Descascando menos. Por quê? Porque hoje em dia a gente não dá importância para a alimentação mais saudável. A comida de verdade. Né? Aquela alimentação que realmente vinha dos nossos avós, né? Que tínhamos na horta. Então, eu costumo falar para os meus pacientes, dá uma visualizada assim na sua cabeça como que é o mercado municipal, as bancas. Olha lá o mercado de hortaliças.
Tem várias cores lá. Então, todas aquelas cores significam que cada uma tem uma vitamina ou mais de uma, vitamina e mineral. E agora vai lá nas frutas, a mesma coisa. Então, a nossa alimentação deve ser mais colorida, né? Para que a gente ingira alimentos e vitaminas e minerais de uma forma geral. É normal, doutora Eliane, que com o passar do tempo, a nossa própria pele, ela vai, claro, é uma cópia da cópia da cópia da cópia, fotocópia da cópia, e vai se renovando, milhões de células morrem, outras renascem, mas assim, a nossa pele, com o passar do tempo, ela vai ficando mais seca, menos hidratada. O idoso, ele perde também, como a senhora falou, essa sensibilidade no tomar água. Ele toma água, doutora? Então, no geral, o idoso não tem sede, tá? Não Ele tem perde sede. essa sensibilidade de sede. Então, cabe a nós, familiares, estar oferecendo água. E eu não digo propriamente água, porque às vezes tomar um copo de água para o idoso é difícil. Mas uma sopa, bastante aguadinha, um suco funcional, daqueles que a gente mistura frutas e hortaliças, pode ser oferecido para o idoso. É até bom para a microbiota intestinal, para o funcionamento do intestino. Uma água saborizada, um suco natural. Enfim, de uma forma geral, você tem que estar oferecendo de 1 em 1 hora um copo de 200 ml de água para o De seu uma em uma idoso. hora, De seu uma ideal. em uma hora. Olha só. Se for difícil para ele tomar, então de meia em meia hora, 100 ml de água. Entendi. Vai lá, oferece, mesmo que ele não tome tudo. É importante que ele tome uma quantidade para que ele consiga se hidratar. A senhora é nutricionista, né? Tem alguma, por exemplo, algum tipo de exame específico que seria recomendado para quem está em casa, já chegando nessa melhor idade, seria interessante fazer, até mesmo para ver se o seu intestino está funcionando bem? Existe algum tipo de exame indicado, doutor, nessa idade? A colonoscopia é o exame mais indicado, né? É indicado pelo médico gastroenterologista. Então, você procura o gastro, ele vai pedir a colonoscopia. O idoso normalmente faz esses exames em hospitais, não é na clínica, né? Tem que fazer uma bateria de exames antes para ver se está tudo bem com ele, para ele poder fazer o exame. E no geral, observação, né? Lá no meu consultório, eu costumo ter uma tabelinha chamada tabelinha de Bristol. Nem todo mundo gosta de olhar a tabelinha, Tabelinha de porque Bristol. aquilo lá é uma tabelinha com o formato das fezes, né? Que eu dou para o paciente, ele analisa, né, como é as suas fezes. Normalmente o paciente não olha para as fezes, a gente não costuma fazer isso. Mas aí ele analisa e, através dessa tabelinha, eu sei te dizer se você tem disbiose intestinal, que a gente chama, ou não. A disbiose é um desequilíbrio das bactérias intestinais. Então, normalmente, hoje, num contexto geral, né, por conta de desembalar mais, a gente costuma ter esse problema de desequilíbrio. Então, constipação ou diarreia, né? Que é muito comum, doutora. Que é muito comum. E idoso, mais constipação. O que também pode gerar, por exemplo, o divertículo, né? O divertículo é uma herniação, uma bolsinha que dá no intestino, conforme a senescência vai chegando, e essa herniação pode parar ali fezes. E até a gente fala que o idoso não é muito bom comer sementinha. Então, sementinha de Por tomate, causa do divertículo, exatamente. Né? Se parar ali e der uma inflamação, vira uma diverticulite. Né? Agora, doutora Helena, a senhora é nutricionista, enfim, o ideal, então, é colorir o máximo do prato, para que tenha assim, um certo equilíbrio das vitaminas, proteínas, etc., até dos minerais que o corpo precisa, doutora? Sim. Não existe hoje em dia retirar nutrientes da alimentação sem antes uma prévia avaliação. O idoso, às vezes, não é sempre, não é regra, apresenta uma intolerância à lactose. Isso que eu ia perguntar agora. Geralmente, assim, é comum dessa faixa etária surgirem problemas como osteoporose, artrite, artrose, problemas ósseos, né? Ósseos, assim. O que poderíamos ajudar, né, para fortalecer essa fase, doutor? Vitamina D, leite... O cálcio, né, importantíssimo, juntamente com a vitamina D. O magnésio, que ele age como se fosse uma colinha do cálcio no osso, tá? Então, quando que eu suplemento um paciente idoso? Quando o médico geriatra passa verifica através do exame laboratorial de sangue que ele está com alguma deficiência. Entendi. E aí entra com a suplementação. Eu nunca devo suplementar um idoso por conta própria.
Ah, A eu automedicação jamais. A gente já jamais, preconizou né? aqui no programa, viu? Automedicação jamais aqui. Então, principalmente o idoso. Ah, ele está com dorzinha de estômago, vou dar um remedinho para o estômago. Às vezes, essa dorzinha de estômago pode ser uma hérnia, pode ser um refluxo, pode ser uma disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Então, tem que ser avaliado pelo médico. A senhora falou que cuidado com a automedicação, mas é comum, doutora, se quem não tem em casa, de repente, aquela caixinha de remedinhos, etc., que para o idoso é uma certa segurança, às vezes nem precisa, mas é bom ter, às vezes ele toma, etc., porque já está, digamos, vacinado, habituado na sua vida, enfim. Como orientar nesse sentido para que não haja excesso de medicamentos desnecessários? Então, geralmente o idoso tem um cuidador ou alguém da família que está junto, né? Então, verificar, deixar a medicação ali prontinha, com os horários, para que ele lembre, né? Acontece muito, por exemplo, eu prescrevo algumas fórmulas fitoterápicas para os meus idosos. E aí eles ficam, ai, doutora, mas eu esqueço de tomar. Eu falo, coloca um alarme no celular para lembrar de tomar a fórmula. Mas é necessário que, às vezes, você fique batendo nessa tecla, né? Porque os idosos, às vezes, têm esse problema de esquecimento. Né? E um dos fatores, Frei, da falta de boa alimentação é isso, o esquecimento. Ele esquece que comeu, quer comer de novo, ou ele não comeu e fala, não, eu comi, e isso acaba entrando em desnutrição e até uma anemia. Você que está chegando agora, nós estamos aqui no programa Saúde e Fé da TV Aparecida e hoje o assunto é alimentação na terceira idade, alimentação saudável na terceira idade, aqui com a doutora Eliane Mota Fernandes. Doutora, então, para quem está em casa nos acompanhando, etc., e para a gente começar o dia, começar a fazer uma rotina, criar hábitos novos e bons, né? Não importa a idade, mas há sempre tempo de criar novos hábitos. Por exemplo, a pessoa acorda, enfim, o idoso acorda, como deveria ser assim, um café da manhã, doutora? Então, ideal. Eu costumo colocar sempre no café da manhã um suco funcional. Conforme eu falei, o suco funcional é aquele suco que mistura frutas com hortaliças, né? É o famoso detox que o pessoal chamava? Isso, chamava de detox, aí ficou famoso como detox, mas na verdade é um suco funcional, Suco né? funcional. Ele tem o quê? Ele tem fibras, vitaminas, minerais. Então eu falo, acorda, toma um suco funcional, vai fazer, porque às vezes a pessoa, eu acordo, vou cuidar do meu cachorrinho, vou cuidar das minhas plantas, depois eu tomo café. Então, para não ficar em jejum, continua cuidando do cachorrinho, das plantas, mas tome um suco funcional e depois senta com calma para tomar o café da manhã. O café da manhã, Frei, precisa ter ali os três grandes nutrientes, que é o carboidrato, Anota a aí, proteína e o lipídio. E entra a fibra do suquinho funcional. então, carboidrato, proteína e lipídios. Traduzindo isso em coisas concretas, doutora. Vamos lá. Então, carboidrato deve ser complexo. Complexo como, doutora? Por exemplo, um pão integral. Hoje em dia, existe uma moda bastante grande de ficar tirando lactose, tirando glúten. Não tem necessidade disso para o idoso, tá? Se ele não for celíaco e se ele não for intolerante, pode comer. Então, um pão integral pode ser um pão caseiro, pode ser um bolo integral, né? Que eu falo, o bolo integral pode ser meio a meio, meio de farinha branca, meio de farinha integral. Ele pode tomar um café com leite. Muitos deles não gostam de tomar só leite, né? Preferem tomar o café com leite. Açúcar ou adoçante, né? O idoso fica com essa dúvida. Depende muito. Se o idoso é um idoso diabético, né, ele tem prescrição, às vezes, até pela endocrinologista de um adoçante. Há que se ter cuidado, porque os adoçantes têm muito sódio, né? E se ele é um diabético e hipertenso, tem que ter um cuidado. Então, toma ali seu café da manhã. O suco funcional, um pão integral, pode usar um queijo branco, se não Isso tiver. faz parte dos carboidratos. Isso, carboidrato. Tá, estamos aí ainda já dentro colocamos da família, a proteína do queijo branco. do queijo. Tá? E o café com leite. Café com leite, proteína, tá? E se quiser, também uma frutinha picada. Uma fruta picada, um mamão, que é melhor, né, para o café da manhã. Deixa eu ver se eu entendi. E a família dos lipídios? Os lipídios, então, entra nas margarinas ou na manteiga, né? Depende muito do que ele vai usar. Você pode usar também, Frei, que é um lipídio maravilhoso, né? De classe muito boa, o abacate.
Nós entramos agora na época do abacate, né? E o abacate tem gordura boa, né? Então é excelente para o idoso. Doutora, a gente ouve muito falar também essa questão, prefira a manteiga à margarina, etc. Tem várias marcas, etc. Não é muito industrializada, não tem muita gordura trans ali nessa substância. Não tem que evitar um pouquinho, doutora? Todos eles têm. Não adianta falar que a manteiga não tem nada, porque é industrializada. É manteiga, mas é industrializada. Exato. Tem conservantes, etc. Né? Exatamente, às vezes até corantes, né? E tem idoso que tem alergia a corantes. Então, se for uma manteiga caseira, ótimo, melhor né? ainda, né? Melhor ainda. Mas também, Frei, não dá para a gente viver o tempo todo sem. Claro, né? claro. Então, assim, a gente costuma pedir para que eles comprem da forma light, né? Entendi. E tem que prestar atenção também no light diet, né? Eu falo muito isso para eles. Vai lá e olha no rótulo. É light do quê? Prazo de validade, light, etc. Tudo isso é importante. Exatamente. Né? Então, é diet. Geralmente fala diet. Então não tem açúcar. Não é bem assim. Tem alimentos que são diets, mas que tem outros nutrientes. Por exemplo, um diet de sódio. Né? Exato. Não tem sódio. Tem que ficar atento a isso. Gente, o papo está muito bom. Esse é o nosso programa Saúde e Fé. Hoje, alimentação na terceira idade com a doutora Eliana. Nós vamos chamar um intervalo, mas na sequência temos muito mais informações para você. Ela vai preparar um prato aí para a terceira idade do almoço, depois do café da tarde, se é necessário, uma janta e depois no final. E para quem tem diabetes, para quem tem algum problema já instalado, algum problema crônico, como é que deve ser essa alimentação? Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Saúde e Fé, que vai para o intervalo, mas antes esse recadinho só para você. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para a sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil.